Olá, meus amigos. É com imensa alegria que atendo ao convite da professora Melissa Chaves, coordenadora da pediatria do curso de medicina da Universidade Federal do Acre, do qual eu já tive a honra de ser também participante como professor de pediatria e, eventualmente, de homeopatia. Nós vamos conversar um pouco sobre saúde do adolescente. Eu gostaria de colocar para vocês de duas etapas. Primeiro, nós vamos conversar um pouco sobre o fenômeno em si, de uma forma mais generalizada, aberta, que permita inclusive outras pessoas assistirem e acompanharem o desenvolvimento do tema. Num segundo momento, eu quero falar um pouco mais para os profissionais, consequentemente para os alunos do curso de medicina, a respeito da consulta, da interação e da conduta do profissional nesses casos. Começamos então por entender o que é a adolescência. E já quero dizer que existem duas vertentes. Uma vertente que é o fenômeno em si, a adolescência de uma forma ampla, e a crise de adolescência, uma variação da primeira. Podemos fazer um paralelo, por exemplo, entre a epilepsia e uma crise epilética, a asma e uma crise asmática. Ou seja, a crise de adolescência é uma alteração, é um quadro que acontece como uma intensificação de algumas características da adolescência, que varia muito, como uma epilepsia, como uma asma, pode ter uma crise só e nunca mais se repetir, pode ser que as crises sejam frequentes e seja, às vezes, um estado de mal asmático, e isso gera uma necessidade de intervenção. Mas o que importa é ver que essas duas coisas estão entrelaçadas. A crise de adolescência é uma expressão mais aguda desse quadro. Em contrapartida, a adolescência pode ser vista, e de uma forma geral ela é vista na literatura, como sendo uma síndrome da adolescência normal. E ela se caracteriza por vários tópicos, mas para o meu aprendizado e para a minha prática, eu reduzi a 3 desses itens e acrescentei um por minha conta. O primeiro item é o conflito de identidade. E esse conflito pode ser muito difícil, muito complexo, muito doloroso para o seu protagonista. Ele, de alguma forma, deixou o padrão familiar, o modelo familiar, as características que costumam formar o perfil dos seus integrantes e está em busca da sua própria identidade. Entretanto, isso é um processo um pouco mais lento e pode ser, como eu já disse, sofrido e complicado. Então, o adolescente acaba muitas vezes se exaltando, se desesperando, especialmente com essa questão. Mas os outros 2 itens que eu me referi são o distanciamento dos pais. O adolescente, nesse período, tende à contestação, a essa diferenciação dos pais e a uma enturmação. Ele tem um conflito de identidade, quem ele é, o que ele quer, o que ele não quer, o que ele prefere, o que ele não prefere, o que ele vai ser, o que não vai ser, tudo isso está num item, né, que é o conflito de identidade. Em paralelo, ele se distancia dos pais, não quer mais o aconchego, não quer o carinho, a proximidade, né? Ele mantém uma certa distância. E, simultaneamente, ele se encontra com a turma. Ele procura alguns amigos e, como eles estão nesse
mesmo processo, eles tendem a se identificar entre si, uns com os outros, em relação a alguns aspectos. E aí vem o quarto item que eu comentei, que eu coloco por iniciativa dos meus estudos, da minha experiência profissional, que é a aparência. O adolescente tende a valorizar a aparência das coisas, das pessoas, porque ele ainda não tem maturidade suficiente para aprofundar-se nas coisas, nos assuntos, nas ideias. Então, ele gira muito na superfície e atribui a isso que ele vê, ao que ele percebe, um valor definitivo, um valor absoluto. Então, a identificação dele com os amigos, geralmente, passa por essa questão superficial. Eles se identificam por conta da linguagem, das roupas, de certos comportamentos que são, na verdade, puramente exteriores, e com isso ele se enturma, ele se identifica com alguns colegas, e quando isso é muito intenso, quando isso é muito forte num determinado adolescente, ele se recusa a ter alguma interação com os que pensam diferente, com os que escolhem um outro tipo de atividade, que tem um conceito distinto do dele em relação a algum aspecto qualquer. Ele se torna extremamente empenhado naquele ideal, né, naquilo que para ele representa um ideal, e se nega a interagir, a fazer experiências, a compartilhar alguma atividade com esses que estão numa outra escolha. É importante ainda lembrar que certas características gerais do adolescente valem muito que a gente faça uma breve reflexão. É uma comparação do adolescente com a criança. Vocês sabem que na pediatria a criança é muito vista como sendo um ser global. Ele não reage assim localmente, é sempre de uma forma generalizada, né? Ou quase sempre. Por isso que a doença mais grave nos primeiros meses, especialmente no primeiro mês, no período neonatal, é a sepse ou septicemia, que é uma infecção generalizada a partir do sangue. Com isso nós temos um conceito que é: a criança tende a adoecer de uma forma global, mas é orgânico. Quando chega à adolescência, ocorre o contrário. O adolescente é um ser predominantemente psicológico. Ele não adoece fisicamente, a não ser em raras exceções. Temos aí algumas doenças que precisam ser conhecidas. Temos que estudar também um pouco o que é puberdade, as mudanças, a sequência em que elas aparecem, mas podemos dizer que a menina tende a começar as alterações relacionadas à puberdade dos 8 aos 13 anos e o garoto dos 9 aos 14. Essa idade pode, sim, já é uma grande diferença, né? Um garoto que começa as alterações pubertárias aí por volta de 9 anos, entre 9 e 10, vai fazer uma grande diferença em relação aos seus amigos que estão com 13 anos, mas ainda não desabrocharam as suas alterações relacionadas com a puberdade. O que interessa mais nesse caso é que isso é um assunto que também precisa ser estudado e conhecido. Entretanto, a adolescência faz com que o adolescente se mostre como um ser psicológico. As alterações mais importantes que ele apresenta, e elas podem ser graves, fatais, estão relacionadas com o seu psiquismo. Elas aparecem aos poucos, ou ocasionalmente, ou de uma forma até discreta, como alteração de humor, como excesso de fantasia,
como contestação excessiva, não talvez pela frequência, mas por ter ímpetos de enfrentamento. Tudo isso faz parte de pequenos sinais que na adolescência podem adquirir uma consistência e um peso muito mais preciso, muito mais categórico. Ainda olhando os aspectos genéricos, podemos dizer que a adolescência é um fenômeno universal, que de alguma forma todas as pessoas passam, mas todas, como nunca ou sempre, é uma palavra muito pesada. Alguns autores admitem que nunca entram na adolescência e tem outras que nunca saem. Então, os primeiros vão ser pessoas apegadas à família, que não se enturmam, que seguem um padrão muito rígido de conduta conservadora, tradicional, de uma ligação intensa e constante com os seus pais. Enquanto que aqueles que nunca saem da adolescência são os que persistem enturmados, que não se aprofundam nas coisas, que o relacionamento afetivo, relação a dois, quando dá problema, ele sai fora. A profissão é a mesma coisa, ele escolhe pela aparência, pela superfície daquele trabalho, e quando ele se integra mais, quando ele descobre que todo ofício tem os seus ossos, ele tende também a abandonar e buscar alguma outra ocupação, porque ele continua na fantasia em relação às demais. Aí vai ter um outro fenômeno interessante, que aqueles que não vivem a adolescência nesse período, ou mais tarde um pouco, costuma ter uma adolescência tardia, uma oportunidade que eu chamo de adolescência tempora. Bom, na hora de eu falar para vocês que eu tenho um livro publicado que se chama Adolescente e o outro que é Adolessanto. E um dos capítulos desse Adolessanto é sobre esse tema da adolescência tardia ou tempora, mostrando como que ela aparece, em quais circunstâncias que eu já pude perceber, e é um fenômeno muito interessante e também muito rico. Um outro critério, assim, bem geral na saúde do adolescente é a questão do rendimento escolar. Quando os pais têm alguma queixa importante, por exemplo, um caso clínico que a mãe chegou muito apavorada porque encontrou um fininho, né, de maconha na mochila do seu filho adolescente. Olhando o caso, fazendo a consulta completa, vê-se que esse garoto estava bem organizado, que ele estava indo bem na escola, notas boas, responsável. Esse critério é um dos mais importantes para você avaliar se esse garoto, se essa garota, se eles estão bem ou se é preciso tomar alguma providência. Lembrem-se que a reação dos pais é fundamental para que o problema diminua ou aumente. Não convém transformar alguma questão pequena que não está influenciando muito na vida do adolescente num bicho de 7 cabeças. Então você pode orientar, olha, ele está bem, ele está centrado, responsável. Eu acho que é possível você tocar o problema de uma forma leve, orientar, aconselhar, olhar as amizades, porque sim, elas influenciam muito no adolescente pela sua suscetibilidade, pela abertura que ele dá ao grupo de amigos. E assim você tem uma conduta amena, em que você não transforma
realmente esse sintoma, uma doença gravíssima. E o contrário, você pode também levar em conta o adolescente que não tem nenhum sinal de envolvimento com drogas, de qualquer outra coisa arriscada nessa fase, e, no entanto, ele tem conflito com a escola, é uma preocupação séria, porque nós não temos quase que nenhuma outra opção para uma pessoa se transformar em cidadão, em cidadã na nossa sociedade. O confronto com a escola, a incompatibilidade com a escola, gera um problema sério que precisa de ajuda no sentido de equacionar. E a escola, apesar de ter uma coisa maravilhosa, que nós trabalhamos, estudamos, aprendemos numa instituição de ensino, ela tem uma limitação muito séria em relação às crianças e adolescentes que são dispersos. Não chega nem a ter uma TDAH, né, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas que tem uma dificuldade para focalizar, para conservar o foco no que a professora fala. Então, qualquer outra coisa que se mexe, que se movimenta, um mosquito que passa, um ruído que faz no corredor, tirou a atenção dessa pessoa. Isso a escola não sabe como lidar. Não tem ainda um método específico para trabalhar com as crianças dispersas. Pelo menos eu não conheço. Um outro aspecto importantíssimo que nos ajuda a analisar e eventualmente diagnosticar um adolescente é como ele lida com as experimentações. Essas experimentações variam muito, mas existem algumas que são mais comuns, especialmente no campo das drogas e da sexualidade. Adolescente que tem uma insegurança, que tem uma carência, costuma lidar com isso dentro de um leque que vai de uma recusa até a impulsividade. Alguns que sistematicamente se retraem, não se envolvem, não fazem nenhuma experimentação, ainda que sintam um apelo íntimo, e aqueles que se lançam de forma impetuosa na experimentação da droga, na experimentação sexual, antes de estarem atentos. Eu me lembro que quando eu fiz o mestrado aí em Rio Branco, e eu canalizei para a saúde do adolescente, a minha pesquisa foi numa escola de 2º grau, de ensino médio. Eu trabalhei com 4 turmas, fiz 15 encontros com cada uma dessas 4 turmas, encontros que duraram um horário escolar, um horário letivo, que era 50 minutos, e foi muito proveitoso. Amealhei uma experiência muito rica no relacionamento com os adolescentes, e me lembro de uma garota aí dos seus 15 anos, eu fiz esses 15 encontros, cada um deles com um tema, seguindo o que tem no livro O Adolescente, que fez parte, que foi publicado pela Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria de Juventude. E essa experiência, nesse dia, numa turma, uma garota fez a apologia do sexo casual, dando assim indiretamente a entender que ela era adepta e achava aquilo uma coisa muito gratificante. É claro que a abordagem ali não permitia nenhuma discussão mais profunda, como você não vai fazer nunca nenhuma discussão mais profunda com um adolescente, quanto menos com um grupo de adolescentes, porque vira uma confusão, vira uma baderna e muita piada, muita fantasia em torno do assunto. Tem esse leque, como eu disse, alguns que não vão viver nenhuma experimentação, enquanto não tiver uma segurança muito grande de que as condições são as que
ele ou ela precisam. No extremo oposto, nós temos aqueles que se lançam de uma forma irrefletida na experimentação e geralmente colhem alguma consequência que pode ser grave. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou mencionar agora para vocês a lista dos transtornos mais comuns na adolescência e vocês vão ver que eles são todos de caráter psicológico. Acidentes, depressão, suicídio, evasão escolar, drogas, gravidez, aborto, doenças sexuais transmissíveis, ansiedade, fobia social, conduta desafiante, vitimismo, anorexia, bulimia, violência e baixa autoestima. Esses transtornos, conforme vocês constataram, ainda que tenha alguns com sintomas orgânicos, como é o caso da anorexia, da bulimia, na verdade, o que desencadeia a sua manifestação é de natureza emocional. Podemos refletir assim bem rapidamente que para você trabalhar com saúde do adolescente é preciso que você tenha uma afinidade com as questões subjetivas, com esse lado psicoafetivo do ser humano e tenha uma disponibilidade para ir atrás do seu paciente, especialmente nas escolas, porque ele não tende a procurar o médico convencional, procurar o serviço de saúde, porque o profissional ali geralmente não está preparado para lidar com ele. Outro aspecto também que nós podemos analisar é que o adolescente, quanto mais novo ele se lança na experimentação e dependendo do arrojo, do ímpeto com que ele faz isso, mostra que numa idade mais precoce, ou seja, aos 12, 13 anos, é um sinal de gravidade. Enquanto se ele faz essas experimentações com drogas, com sexo ou com qualquer outra coisa que não é assim muito comum, mas que também pode acontecer, se ele fizer essas coisas assim aos 17, 18 anos de idade, é provável que ele vai conseguir administrar isso, tem muito mais chance dele sair-se sem maiores sequelas. Também temos que entender que algumas experimentações, por exemplo, na sexualidade, especialmente uma experimentação homossexual, é considerada relativamente sem significado, a não ser quando o adolescente se apaixona pelo outro ou pela outra. Aí sim, isso representa um dado mais substancial para explicar ou para uma possível assunção da homossexualidade posteriormente. Mas se não houver, porque acontece em muitos casos que a experiência homossexual é só porque a enturmação facilita. O adolescente está curioso para vivenciar alguma coisa da sua sexualidade. Então, como eles andam geralmente em bandos unissexuais, os meninos andam com os meninos e as meninas com as meninas, essa proximidade pode levar a alguma experimentação de natureza homossexual e que, na maioria das vezes, não tem valor preditivo quanto à definição da sua orientação sexual. Nós estamos aqui com um levantamento, uma visão panorâmica da adolescência. E é claro que as alterações, os quadros que eu disse, cada um deles mereceria uma aula à parte. Mas eu posso comentar alguns muito assim por alto, porque eu entendo que
traz uma informação que ajuda o estudante, o aprendiz, o adolescente, os pais do adolescente a entender um pouco melhor a dinâmica do processo. A ansiedade é um sintoma muito comum e que mostra muitas vezes a pressa. O adolescente tem pressa de resolver o seu próprio conflito de identidade. É muito sofrido, às vezes, você não saber o que você é, o que você vai ser, o que você faz, do que você gosta, que você nem conhece direito, como é que você diz que gosta ou que não gosta. É tudo assim, expressões geralmente superficiais, e isso acaba trazendo muito desconforto, e o adolescente busca ter uma manifestação mais segura. Então, muitas vezes, como por exemplo ele fuma um cigarro comum, que é para mostrar que ele tem segurança, ele é corajoso e ele está acima dessas dúvidas, desses medos. Então ele faz algumas coisas movido pela ansiedade de demonstrar que ele é seguro, que ele tem já o discernimento, tem escolha. Então ele fuma, experimenta alguma outra coisa, experimenta uma maconha e faz outra coisa, tem pressa de adquirir a experiência. Isso pode ocasionar maiores problemas, porque a reação dos pais, que nós vamos ver no próximo vídeo, tende a complicar alguns casos e transformar isso numa questão muito mais complexa do que era e do que deveria ser. E vocês vejam que isso está relacionado com a baixa autoestima. Quando o adolescente tem alguma coisa em que ele se sobressai, seja no campo escolar mesmo, ou das artes, dos esportes, qualquer talento que ele tenha que o faz sentir-se mais seguro, mais valorizado, que ele se distingue, costuma trazer para a sua vida um apoio muito significativo para que ele se deslanche. Então, os alunos estudiosos que têm um rendimento escolar superior costumam se voltar para o estudo, para a formação acadêmica, e isso envolve alguma das profissões mais difíceis, por exemplo, um vestibular mais competitivo. Então a pessoa tem que se concentrar nos seus estudos, nas suas tarefas, e com isso ele coloca as experimentações em segundo plano e muitas vezes chega até a universidade de um modo muito imaturo em relação às suas experiências pessoais. Falando um pouco sobre o suporte familiar, que é fundamental que a gente tenha uma noção para avaliar o caso de um adolescente, é importante a gente ver se ele é querido, se ele é amado, se alguém se importa, se alguém se interessa, se alguém cuida, se alguém compreende, se alguém aceita. Esse dado é de uma relevância imensa. Que um adolescente tem uma família mais ou menos desestruturada, por exemplo, que o pai é drogadito ou a mãe, dificulta muito para o progresso desse adolescente, bem como vai provavelmente influenciá-lo de uma maneira distorcida em relação à família. O valor que se dá à família, nesse caso, é como se ela fosse um obstáculo para o seu desenvolvimento. Consequentemente, na sua vida adulta, ele vai ter restrições em relação ao compromisso familiar, à sua atitude perante o seu cônjuge e os seus filhos.
É claro que algumas pessoas podem ser exceção, mas é difícil você passar por essa experiência, ainda mais se ela for um pouco prolongada, sem ficar com algum resquício, alguma sequela, alguma distorção do seu entendimento, da sua visão em relação ao que é família, o que é afeto, o que é vínculo familiar. O bom suporte familiar é aquele que aceita, que acolhe, que acompanha, que demonstra vínculo, que demonstra interesse e que cuida, que dá chão para esse adolescente viver as suas experimentações, que ama esse adolescente, mas que ao mesmo tempo se propõe a dar limites. E limites, muitas vezes, exige um confronto com o adolescente, mas é que esse confronto pode ser vivido de uma forma mais sensata, mais equilibrada. Os pais, quando levam esse adolescente, eles não se queixam dele, não transformam a consulta num rosário de queixas e de acusações do que ele está fazendo de errado, mas uma exposição de motivos, uma exposição racional, e que estamos aqui para buscar ajuda para nós. É diferente a postura de pais maduros, porque eles não colocam o adolescente como sendo um problema, mas é a família que está precisando de alguma ajuda, de alguns reparos para se ajustar e levar adiante o projeto de educação de um adolescente. Eu gostaria de terminar agora com um caso clínico, com mais detalhes, que é um caso também que eu abordei no primeiro capítulo do livro Adolescento, porque a história desse paciente me fez mudar o conceito que eu tinha a respeito de adolescência. Até a época que eu me deparei mais intensamente, mais profundamente com esse paciente, eu achava que a adolescência, que a crise de adolescência era um transtorno, era uma patologia resultante de uma família que teve problemas, que não soube educar, alguma disfunção. No entanto, eu vi esse garoto, que é mais ou menos assim, eu vou atualizar a história para vocês. Ele saiu com a família para uma romaria e foram em uma quantidade de pessoas, se deslocaram de uma cidade em direção a outra. E foram carros, motos, ônibus, uma quantidade grande de famílias conhecidas, famílias amigas. Chegando lá nesse outro local, viveram lá o objetivo, participaram de cultos, de reuniões, correu tudo bem e eles voltaram. Os pais desse adolescente perceberam que ele não estava no grupo, ele tinha desaparecido. Eles procuraram, teve uma parada da turma toda e eles procuraram por ele e não acharam. Então eles voltaram àquela cidade onde eles estiveram antes e procuraram durante 4 dias e não encontraram esse garoto. Até que enfim entraram numa universidade local e olha quem estava lá discutindo com os professores, com os doutores, o garoto de 12 anos. E os professores estavam admirados de ver as perguntas e as respostas que esse garoto tinha. Então, os pais se aproximaram dele e a mãe quem expressou, dizendo: meu filho, por que você fez isso conosco? Nós estávamos aflitos, te procurando. E ele responde assim: vocês estavam me procurando? Por quê? Qual o motivo para me procurar? No entanto, os pais o chamaram e ele obedeceu e foi com eles e voltou para a sua cidade natal. Ele comentou com os pais que no primeiro dia que ele ficou na cidade, que ele saiu da companhia deles e não disse nada, não avisou,
ele passou o dia no hospital. Conversou, trocou ideias, discutiu. No segundo, ele foi para o quartel. Mesma coisa, conversou com as pessoas, trocou ideias, discutiu os assuntos. E no terceiro dia, ele foi para um tribunal. E vocês já sabem que estou me referindo à passagem do Evangelho em que Lucas descreve essa crise de adolescência de Jesus Cristo, aos seus 12 anos. Mostra alguns aspectos muitíssimo interessantes. O primeiro deles é que a crise de adolescência vivenciada pelo Cristo não é uma coisa banal, não é apenas porque ele tinha uma intuição de que ele tinha negócios importantes a tratar com Deus. Não, é fruto da sua jornada de vida, de buscar a turma e se distanciar dos pais, e uma tentativa de solução do seu conflito de identidade. No entanto, existia dentro dele ainda valores muito importantes e que a mãe, principalmente, o pai, respeitou e ficou em silêncio, mas a mãe foi extremamente amorosa. Ela não reclamou, não acusou, não censurou, ela mostrou o seu coração, a ansiedade que ela sentiu diante daquele quadro. Eis que nós, ansiosos, te procurávamos. Ele volta com os pais e vive tranquilamente na cidade que eles residiam, até que depois de vários anos, ele assume a vida pública, tem muitos embates, tem alguns discípulos que o amam, mas tem muitas pessoas que o rejeitam e que o condenam. No final desse litígio, um pouco demorado, o que nós temos é que as pessoas com as quais ele se identificou aos 12 anos se transformaram nos seus principais inimigos. Foram eles, os sacerdotes, que conduziram o interrogatório, que selaram a condenação e que impuseram a morte ao Cristo. É preciso ter isso bem em mente, porque as nossas fantasias juvenis, os nossos sonhos, as nossas fantasias de adolescente, precisam esperar, porque em muitos casos o futuro, daí a uns 10, 15, 20 anos, esse futuro vai revelar que aquela identificação era imatura, inconsistente e não levaria à realização daquele garoto. Se ele tivesse optado por ficar em Jerusalém e não voltar com os pais, ele ficaria provavelmente bloqueado no seu amadurecimento pessoal. Isso é uma lição muito forte, porque é muito recomendável que o adolescente tenha calma consigo mesmo e que aguarde o amadurecimento que a vida proporciona um dia após o outro, até que ele se sinta capaz de assumir os seus propósitos, os seus objetivos de vida e enfrentar as dificuldades, as oposições com serenidade e com sabedoria. Quando eu digo para vocês que Jesus Cristo aos 12 anos teve uma crise de adolescência, o adolescente, quando enfrenta o mundo, quando se distancia dos pais na busca de si mesmo, ele está empreendendo uma jornada de coragem, de autoestima, de força, de motivação e de esperança de que é possível construir-se a si mesmo e transformar o mundo, mas que precisa do suporte familiar. Preciso de pelo menos alguém, uma pessoa que ame esse adolescente e que o oriente, pacifique e imponha limites se for necessário.
Aqui eu termino então a introdução. Logo em seguida, vou apresentar um outro vídeo para vocês a respeito da consulta, dos detalhes e também daquilo que eu considero muito importante, que é a devolução do profissional para a família, especialmente para o adolescente. É isso. Uma vez mais, muito obrigado a vocês por essa oportunidade. Um abraço e até já.